Bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal Yet Tifahite. Como vocês sabem, o meu canal é de desconstrução de crenças gerais. Portanto, se vocês desejam preservar vossas crenças, não prossigam com o vídeo. Obrigada pela compreensão. Se para você eu falo devagar, acelere um pouco o vídeo. Essa postagem eu vou ler logo depois, quando eu fizer a leitura do bate-papo que tive com os meus seguidores administradores do canal. O nosso bate-papo gira em torno deste vídeo, que é apenas um vídeo relembrando temas antigos sobre o tempo e suas percepções. Percepção de tempo compromisso e tempo biológico que a mensagem já explicou para todos nós. Um dos administradores assistiu ao vídeo e comentou sobre ele. Eu postei o vídeo dia 18 de abril. Eu aproveitei para colocar alguns outros que eu já havia começado o tema de anos atrás. Então ele comentou: Olá Yet, olá mentais. Interessante assistir esse vídeo que você postou, nos fazendo relembrar da série de vídeos sobre manipulação da percepção de tempo e também assistir a esse outro vídeo aqui de nome Lembram? Percepção, tempo curto, como nos enganam, sobre o envelhecer, coisa, pessoa, filme preto e branco. Esse vídeo é de 30 minutos. Tic-tac, vou postar o vídeo logo abaixo. Eu comecei a assistir novamente a série Black Mirror. Ainda estou na 3ª temporada. Tem muitas dicas e pistas ali naqueles episódios. Qualquer um que assistir essa série vai perceber essas dicas. E quem está acompanhando a mensagem também vai perceber que toda a série foi inspirada nela, na mensagem. Por isso tem tantas dicas. Assisti no começo dessa semana o episódio 4, chamado Natal, da 2ª temporada dessa série Black Mirror, que aborda algumas coisas interessantes e, dentre elas, o assunto manipulação da percepção de tempo. Claro que a série não falou isso, que é manipulação de percepção de tempo. Ele está falando porque esse é o assunto, é o tema dos meus vídeos. E desde então estou pensando nessa manipulação que eles fazem conosco, com essa tal crença do tempo. A postagem desse seu vídeo é bem interessante, pois eu estava pensando nesse assunto desde o começo da semana e agora vou pensar mais ainda. E aqui está o vídeo que ele comentou. E eu disse, sim, mês atrás eu estava muito irritada com seguidores que me escreveram reclamando do tempo curto, mas convencidos da vantagem de aparentarem mais novos. Inclusive, em um dos meus vídeos, já havia comentado sobre vídeos de canais dos enganadores que bombardearam essa informação, quase como se fosse uma vantagem, mostrando algo bom no ruim para a mente aceitar. O disfarce do mal. E eu disse, não há vantagens, vocês estão sendo enganados. E por que estão enganados? Porque assistem esses vídeos e não protegem a mente, e depois vêm conversar com a minha mente, querendo me poluir com o que aceitaram dos guetos e dos enganadores. Se viram vantagens, então não estão desconstruindo nada, não estão com a mensagem, então por que vêm a mim? Se estivessem comigo e com a mensagem, saberia que nunca há vantagens para a gente aqui dentro desse mundo. O que há é sempre roubo e aumento do desafio no nível do jogo. E ajuda a eles darem apenas um desafio a todos. Que tal viver trabalhando e tendo que exercer tudo com pouco tempo? Imaginem isso. Isso é vantagem? É um inferno, isso sim, não sobra tempo, porque as doenças continuaram, o cansaço, o trabalho cansativo, exaustivo, tudo rápido, bombardeando. E ai de quem não consegue. Não há nada aqui de vantajoso. A única coisa é que vai ter a impressão que morreu mais rápido, porque está com a percepção de que o tempo passou rápido. Então nasceu e de repente estava adulto e de repente já está de idade. Mesmo que a pessoa está se sentindo com vantagem de aparentar mais jovem, ela não está rejuvenescendo. Ela está envelhecendo sim e está adoecendo demais.
E aí, cadê o tempo curto causando o efeito da juventude? Juventude anda ao lado de saúde. As pessoas jovens, quando adoecem, elas conseguem se curar rapidamente, diferente daqueles que estão mais idosos. Então, junto à juventude tem disposição, força e energia. E quantas pessoas se sentiram e sentem-se sem energia, desde que tudo isso foi acelerado? Exaustão, fadiga. Não é bem isso que todos têm sentido e sentem? Todos se sentem mais em fraqueza e estão perdendo energia, pois ela está sendo roubada também. E eu coloquei mais um vídeo. Há alguns outros com o mesmo tema. E eu perguntei a ele: você se lembra e sabe onde estão os vídeos que eu expliquei de como se vê o tempo? Quem não está programado com essa percepção de tempo vê aqueles que estão aprisionados numa película de filme, enquanto aquele que assiste está fora, vendo os aprisionados ensinando dentro da película com essa percepção de tempo. Se você não está com ela, você fica vendo as pessoas lá pensando que tem o tempo e tal. Parece que tem um filme passando para eles, porque você não tem essa percepção de tempo. Você não vai ficar num filme correndo. Você está o tempo todo ali o mesmo. Você pode entrar nessa película de filme onde todos estão com a percepção de tempo e depois você sair e não houve nenhum tempo passado para você, somente quando está dentro deste filme, dessa película. Mas vocês entenderão melhor quando acharem o vídeo. Aqui abaixo um vídeo que postei ontem. E ele me disse: me lembro da série de vídeos onde você fala tic-tac. Não lembro com exatidão o conteúdo dos vídeos, mas como eu falei acima, a minha mente fixou esse assunto da crença do tempo desde o começo da semana e eu já estava esquecendo desse assunto. Daí você posta um vídeo falando o assunto novamente, aí a minha mente volta a se fixar nesse tema de novo. Estão vendo como é bom a repetição, ou vídeos que eu vou trazendo, a lembrança, aquele tema que já fazem anos. E ele disse: fui dormir pensando nisso. Eu tinha essa série de vídeos seus falando dessa crença da percepção de tempo e da necessidade de desconstruirmos ela. Mas perdi tudo ano passado quando fui tirar do PC e passar para um HD. Foram em torno de 40 gigabytes, né, de conteúdo da mensagem perdidos nessa transferência. Só de lembrar desse acontecimento já fico irritado, pois nunca aconteceu isso de eu perder algum conteúdo através de download. Estou aqui escrevendo e me veio algo em mente a respeito desse tema manipulação do tempo que você já falou e agora nos fez lembrar. Bom, antes de eu continuar, eu devo dizer que até 2017, eu fazia vídeo tic-tac, 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 para alertar vocês que estava se aproximando uma grande conclusão, acontecimentos, e que de 2019 a 2020 nós iríamos conseguir algo maravilhoso, mas deu tudo errado, e eu expliquei isso em vídeos. Alguma coisa aconteceu, e se aconteceu, foi por quê? Porque as mentes dos nossos foram convencidos, aceitaram, de repente mudaram tudo. Ou nós fomos jogadas para uma continuação, uma parte em que nós vamos ver tudo igual como antes, mas nós não estamos mais com a mesma percepção de realidade anterior daquele local. Tudo vai ser diferente. Olha, o sol vai estar branco, o sol não é mais amarelo e tantas outras coisas que as pessoas vão perceber de diferença, mas tudo está ali ainda, as mesmas pessoas, as mesmas ruas, etc. Então, continuando, ele disse: pode ser que a mensagem tenha visto, neste momento atual da linha do tempo, uma maneira de nós pararmos esses acontecimentos ruins que o sistema está fazendo pelo mundo. E para isso, basta nós desconstruirmos essa crença do tempo. É tipo um aviso de uma grande mudança que está para acontecer e que depende de nós conseguirmos desconstruir essa crença. Penso que o número de humanos reais aqui, nessa linha do tempo em que estamos, é pouco. E esses poucos, desconstruindo essa crença, pode ser o suficiente para que essa grande mudança aconteça. Quando criança, eu gostava de brincar com o tempo, sempre imaginando o futuro. Nunca me vi velho nesse futuro. Sempre me via jovem e continuo me vendo assim.
E agora, com o conhecimento da mensagem, consigo compreender mais coisas relacionadas com a tal crença do tempo criada pelo sistema para nos manter de rédeas curtas e assim controlar o nosso mental, nos deixando sem chance de se defender. Sim, como a mensagem já explicou, nós não nos sentimos velhos, porque a velhice, doenças e tanto mais foi inserido, assim como órgãos e esse corpo, dependente de muita coisa. Nós éramos livres. Nós não estávamos aprisionados de forma alguma, até mesmo para entrar e sair. Não havia dependências, obrigações e aprisionamento. E continuando, ele disse: mas agora, com as dicas da mensagem, podemos desconstruir essa crença. Crença essa que pensa incomodar todos os humanos, pois com relação ao tempo nunca estamos 100% focados na mesma coisa. A mente está sempre em movimento, sempre estamos pensando no presente, no passado e no futuro. A mente não consegue ficar em nenhum desses três lugares por muito tempo. Acho que ela fica tentando sair desse ciclo de repetições, mas não sabe como. Até chegar a mensagem e nos dizer como. E o como é desconstruindo essa crença. Exatamente. É desconstruir todas as crenças, é desconstruir o mundo, o sistema. É tão simples se todos tivessem dado ouvidos e todos tivessem feito. Vocês acham que a gente ainda estaria aqui aprisionados nesse mundo de falsidade, mentiras e mentirosos? Eu estou cansada deles. O interessante é que eu nunca gostei do passado. Nunca me liguei como as pessoas se aprisionam, principalmente da história. Esse passado do mundo que o sistema criou. O único passado que eu não pude me desvencilhar é esse passado recente, quando as coisas me aconteciam e eu tinha que trazê-lo para explicar. Para uma explicação, você tem que trazer o passado para poder explicar. É obrigatório. Não tem como você falar agora se aconteceu antes. Nossas mentes não entendem o estado único do tempo, quer dizer, nenhum tempo. Ela está aprisionada no tempo, no passado, no presente, no futuro. Eu busquei muitas vezes o passado e eu não conseguia encontrar nada de liberdade. Eu busquei a liberdade, as respostas e as saídas em tudo do sistema. E eu achava que era o ponto inicial, era aqui, onde eu estava e comigo mesma. E é assim que todas as mentes têm que pensar. O passado é só para a gente analisar a mentira, o início dela. Eles usam o passado como propaganda de um mal. A gente nem sabe se aconteceu, mas fica aí, martelando na nossa cabeça. Havia guerra, havia crueldade, barbaridade. É só propaganda. Aqui é a minha resposta sobre o HD dele, que sumiram todos os meus vídeos que ele tinha colecionado. E respondendo a ele sobre o passado, eu disse: o passado pode estar a 150 metros da gente, ou logo ali ao lado, porque não existe passado de verdade. Mas se eles quiserem te dar uma percepção de tempo passado e que você pode viajar no tempo, para eles é como se colocasse um cenário ali, bem ao lado. Mas para nós, talvez a percepção vai ser de que nós temos a distância e vamos viajar e vamos passar por vários cenários e vai ser tudo longe. Ou até aquela sensação de que estamos no espaço, estamos vendo planetas, etc. Tudo aqui pode ser. Eles podem criar os cenários que quiserem e dar percepções, mas prestem atenção a essas percepções. Elas não são todas iguais. Mas já expliquei sobre elas em vídeos e volta e meia eu estou trazendo o assunto de volta. E eu disse a ele: se essa percepção de tempo fosse real, não haveria nova percepção. Por exemplo, a atual percepção de tempo curto. Como a mensagem nos passa, o que é real e verdadeiro não se modifica, não se deforma, não se inverte, não se transforma em outra coisa. Essa coisa deles falar assim, nada se perde, tudo se aproveita, tudo se transforma. Isso aí já é uma dica deles, falando da irrealidade, da falsidade desse mundo. Mas as pessoas adoram ficar repetindo essa tolice. E é claro que a mensagem avisou, deixou o alerta há muitos anos. E em vários vídeos eu fui repetindo isso. Não repassem, essa é uma frase de uma crença que ele desejava fixar nas pessoas e dar valor. Ai, que lindo! Nada se perde, tudo se transforma. Isso é sustentar o mundo da mentira e da ilusão. E eu disse a ele: desconstruir a crença do tempo não quer dizer que vamos mudar o tempo biológico e o tempo compromisso.
Para isso, tem que ser todas as mentes desconstruindo tudo, todos juntos. O que você pode fazer no individual é melhorar para você, mas somente ter vontade de destruir, desconstruir essa crença não basta. Ninguém muda nada apenas com um desejo. É preciso conhecer a si e ao sistema. E a mente tem que estar muito adiantada, muito adiante mesmo. E eu disse, quando você percebe que o passado é mentira, se você conseguir perceber que tudo do passado é mentira, então você já desconstruiu ele. Restará então o passado recente. Mas também eu já expliquei a vocês como se confirma o que pode ser tomado como verdade seu. Então ali você deve guardar aquela memória. Da mesma maneira, o que pode ser realidade dentro da irrealidade, mas que fica sendo real para você, porque aqui a única coisa que você tem para você confirmar que é real, mesmo que seja ilusão, é que você está aqui, você está percebendo. Isso parece complexo, falando assim, mas se vocês forem assistindo os vídeos, um atrás do outro e procurando o máximo de vídeo que puder, apesar das minhas contas terem sido sabotadas, ainda existem muitos vídeos aí e eu volta e meia estou trazendo os assuntos daqueles vídeos que foram deletados ou que eu não achei. O assunto não é difícil de compreender se a pessoa se dedica à mensagem. E eu disse, então, é fácil você desconstruir o passado das historinhas do sistema, mas aquele passado seu recente e que você confirma que foi, ele fica mais difícil. Mas o passado de história do mundo é fácil de desconstruir. É pena que as pessoas não percebem isso. É muito fácil. Tudo que eles colocaram nos livros, como milenar, de outras civilizações, o mundo antigo, é o passado da humanidade, de personagens, de situações e eventos, são fáceis para desconstruir. O difícil para desconstruir é a programação do corpo. Imagina quantas camadas de coisas a serem desconstruídas para deixar esse corpo livre, a menos que a mente esteja muito adiante. Imagina um adiante infinitamente grande, nada pouca coisa, e que as desconstruções tenham sido mais rápidas. As pessoas estão passando anos e anos e anos para desconstruírem pequenas coisas. Imagina grandes coisas como essas. Eu disse, uma mente se libertando com a mensagem de verdade, se ela está dando atenção e se dedicando, ela tem mais chance de entender que a percepção de tempo é construção, mas não está apenas construída no mental, ela está no corpo e por todos os cenários ao redor desse corpo, ao redor dessa mente, dentro dessa mente. Entendem a necessidade de ter que desconstruir o mundo inteiro de crenças do sistema, ele todo? Aqui ele disse, sim, entendo. Eu vou passar algumas postagens que fiz antes de ler os outros comentários. Aqui, esses comentários são do dia 18 de abril. A Lene disse, olá a todos, como estão? Esse vídeo sobre a percepção do tempo é bem o que nos fazem viver. A gente sempre teve essa ilusão e conforme vamos dando mais idade, dá a impressão de que o tempo passa mais devagar ou com as obrigações, ele passa mais rápido. Tenho ouvido pessoas mais velhas falando sobre aposentadoria. Dizem elas que agora que estão aposentadas, o tempo parou e um dia demora a passar. Tem alguma coisa nesse tempo que para uns passa rápido e para outros não. Eu gostaria de lembrar vocês que também tem um vídeo explicando por que as pessoas, quando estão mais velhas, parecem que ficaram mais sábias e deixam de dar importância a certas coisas. Não vou trazer aqui a explicação porque poderão achar em vídeos, mas vale a pena entender. Eu vou abrir o áudio dali. Boa noite. Faz tempo que eu não apareço, né? Não é por falta de vontade. Aí eu tava lendo as postagens sobre o tempo, né? E eu tô aqui na frente do computador. Tá com aquela paisagem lá que eles mesmos escolhem, não deixam a gente escolher. Você bota para escolher depois quando você vê tá de novo a programação deles, que
quer dizer, as paisagens deles, apesar de serem bonitas, não é o que você escolhe, como tudo aqui dentro. E ele começou a ficar lento quando eu comecei a baixar os vídeos da Etsy, da playlist. E tá assim. E eu consulto a memória, tem memória. E eu dei uma limpada nele, tirei coisas que não precisava, parece que é castigo, sabe? Castigo porque eu fiz isso, não quero mais usar nuvem, e aí fica essa coisa. Não sei o que fazer porque ele não abre. E por que eu tô falando isso? Porque a questão do tempo curto pra gente, eu acho que o tempo é mais curto para quem tá despertando. Acho que se mentalizando, aliás. Eu acho, não sei. Porque todo mundo reclama que tem muita coisa para fazer. Mas a diferença é que, pra gente, tudo tem uma implicação. Tudo tem um porém. Tudo encrenca. Tudo tem uma coisa imprevista. Tudo. Eu sentar aqui para fazer as coisas, para baixar a playlist, tem dá vontade de falar um palavrão, né? Dá vontade. Tem essa coisa de não abrir. Daí eu fico aqui perdendo meu tempo, que não existe, mas que ele torna real, tentando descobrir o que está acontecendo. Aí eu fico pensando, será que é porque eu desliguei a internet? Será que agora tudo é online? Porque eu percebi, quando eu estava usando o Word, que o Word estava online. Quer dizer, você salva coisas, ele fica no computador, mas quando você abre o Word, ele está online. Quer dizer, eles estão forçando você a fazer tudo online, não separado, fora do online, offline, e você mexer nas suas coisas. Não, eles querem saber o que você está fazendo, eles querem ter o arquivo, eles querem ter o backup. E aí eu cancelei o backup, que para mim, hoje em dia, se botar tudo fora, eu começo de novo e não quero nem saber, eu não quero um monte de coisa lá, um monte de coisa aqui, um monte de coisa ali, não quero mais. E tudo é assim. Inclusive, para quem acha que não está mentalizando, mas já está, sem saber. Tipo, a minha filha, tem um monte de coisas que ela diz, que ela faz, que ela sente, que são coisas de quem está se mentalizando. Mas ela se nega a perder, a deixar as crenças, não as religiosas, porque ela nunca teve, porque ela nem batizada é, mas científica, por exemplo. Científica, ela é toda pegada. Tudo tem que ter uma explicação científica para valer para ela. Mas, em compensação, para tantas outras coisas, ela percebe as coisas sem eu ter que insistir e dizer que é da mensagem. E com ela acontece a mesma coisa. E eu digo para ela, nada escorre suavemente, facilmente, nada. E nada com ela também. Então, eu acho que é isso. Aí eu tento fazer um negócio, né? Eu vou dar um exemplo. Eu quero comprar o livro de Punk. Infelizmente, eles roubaram todas as informações, as memórias que a gente tinha, porque ridicularizaram os velhos, tiraram eles da roça, e eles foram morrendo e ninguém quis seguir as coisas deles. E aí, o conhecimento ficou para eles. Agora eles vendem. Então, você tem que pagar, né? Como diz a Etsy, já explicou um monte de vezes. Mas eu quero comprar, porque eu quero aprender de novo, né? Já algumas coisas eu lembro de criança, outras não. E aí eu me programo. Não, esse mês eu vou comprar. Assim como o HD. Até hoje, faz meses que eu quero comprar. Aí eu tenho... Tudo bem que eu tenho 10 cães. Mas todo mês acontece alguma coisa. Ou é um com alergia. Ou é outro com problema no ouvido. Ou é outro que não sei o quê. E aí vai veterinário, vai consulta, vai remédio. E aí eu não consigo fazer aquilo. Então, eu acho que para nós, ele nunca vai deixar o tempo mais longo. Ele sempre vai deixar o tempo curto, para nos azucrinar mesmo. Eu acho que é essa a ideia, para encher o saco, para irritar, porque essas coisas irritam. Aí você está fazendo uma coisa ali no computador, não sei o que, como a ES conta tantas vezes, acontece comigo, acontece com o Antônio, acontece com todos nós, e aquilo some, do nada some. Não te irrita isso? Te tira uma energia, te faz ter uma energia ruim, e assim por diante, como eles nunca têm só um motivo, né? Como a Etsy fala também, eles te irritam o tempo todo. Eles te estressam, te irritam, te sufocam. E aí, para conseguir aquelas pequenas coisas que você quer fazer, que te dão prazer, e que você se sente melhor e tal, você não consegue assim fácil. Tem que sofrer bastante para conseguir.
Vocês lembram que eu contei do peixinho minúsculo que estava na areia e que ficava tentando fazer o buraco porque ele não conseguia, para acumular água, porque ele não conseguia? É tudo tortura aqui. Aqui é tudo tortura, pequenas e grandes torturas. A tortura de eu ficar aqui fritando o meu cérebro para tentar descobrir por que ele não está abrindo é uma tortura. Só que é uma tortura pequena, mas é, assim como as pressões que a IES fala. São grandes pressões, pequenas pressões. São grandes traumas e pequenos traumas. Só que aqueles que são pequenos a gente acha que não são, mas são. Tô muito irritada. Tá me tirando energia boa. E eu quero trabalhar. Tem um monte de material que eu estou pesquisando que eu quero colocar no computador, que eu quero passar do celular para o computador, e nada. É isso que ele faz com a gente. Então, ele mexe com o tempo de todo mundo, mas mais ainda da gente. É isso. Beijo para todo mundo. Não, só contar que quando eu desliguei o áudio, eu dei o Ctrl Alt Del, que é para reiniciar, aí ele abriu. Aí ele abriu. Que saco. Ai, obrigada, Lia. Mente maravilhosa, né? Gostaria que ela tivesse tempo para estar direto no canal, falando do que ela já observou e observa nesse mundo. E hoje, bem cedo, eu respondi a Lene. E eu disse, bom dia. Exatamente, a percepção de tempo curto não se aplica a todas as situações. Num desses vídeos meus sobre o tempo, eu disse, quando alguém está sendo torturado, a percepção de tempo curto não vai existir. Essa pessoa que está sendo torturada, ela vai sofrer como se fosse a eternidade. Vai ser eterna as dores, o tempo não vai passar. Então, a percepção de tempo curto não é válida para todas as situações e há explicações nos vídeos. E eu disse, e para todos, quando se está a esperar uma pessoa, o tempo não parece correr. A espera de qualquer coisa, em qualquer situação, dá a impressão de que o tempo está demorando a passar, mesmo a gente vivendo essa percepção de tempo curto. E eu disse, e pessoas de idade, sim, elas sempre tiveram a impressão de que o tempo não passa rápido, porque a percepção de tempo compromisso, aquele do trabalho, né, de você fazer todas as suas obrigações, quando você se aposenta, ele é eliminado. Essa percepção de tempo compromisso que a mensagem explicou foi eliminada. Entendem? Porque a mensagem falou da percepção de tempo compromisso, tempo biológico, exatamente para que as mentes entendam. Nós só temos esse tempo porque eles nos aprisionaram no mental e no físico com a percepção de tempo. E o tempo compromisso é o pior deles. O ideal seria todas as mentes eliminar completamente a percepção de tempo compromisso. Para isso, teríamos que parar de trabalhar para o sistema, derrubar o mundo dele inteiro. Eu disse, sem ele, esse tempo compromisso, sem obrigações que exigem a gente de estar presente ou fazer tarefas, alguma coisa, então não existirá tempo para a gente. Só vai existir o tempo de acordar e de dormir, que será o tempo biológico, que também não é natural nosso, pelo menos não era antes de recebermos um corpo que foi recebendo outras corrupções, até chegar ao corpo que nós habitamos hoje em dia. E esse tempo biológico, ele existe porque o sistema colocou o relógio biológico que obriga todos a dormir. E até o nosso relógio biológico, ele ataca, porque nos faz trabalhar até a exaustão. Não dormimos bem. Resultado, não temos boa saúde. Mas somos obrigados a trabalhar como pessoas saudáveis e fortes. Dane-se você se está mal. É problema seu. Vai trabalhar. Antes nós entrávamos e saíamos aqui desse espaço existencial, dessa sala existencial. A mensagem já deixou tudo explicado. Nós não estávamos aprisionados em corpos, não tínhamos essas obrigações, não tínhamos órgãos que depende de você comer, depende de você dormir, não tinha sexo que você depende de parasitar o corpo de outra pessoa, não tínhamos nada disso. Tudo que nós recebemos dele é para que ele pudesse roubar, para jogar com a gente.
Exemplo, as estações do ano que as pessoas acham maravilhosas e nem tentam matutar sobre elas. Em uma das corrupções, ele nos deu estações de ano, não tinha também, era só uma amena que dava para todas as vidas. Agora se perguntem, qual é o roubo feito através dessas estações do ano? São muitos motivos, mas pensem apenas um agora. Elas estão roubando o que do corpo de vocês, dos animais também? Eu já deixei explicações sobre essa manipulação dos extremos, frio demais, calor demais. E mais uma coisa, essas trilhas químicas que eles jogam no céu, um desses motivos, e o sistema nunca é um motivo só, são sempre muitos motivos conectados. Essas trilhas estão roubando de vocês também. Quando essas nuvens chegam e tapam o sol, eles estão nos privando da luz do sol e da luz do dia. Eles estão roubando porque tínhamos o direito a essa exposição ao sol naturalmente, que era direito nosso para as nossas mentes se sentirem bem. Tudo aqui é feito pelo roubo, gente. Vocês estão no mundo de roubo. Vocês podem pegar essas explicações em vídeos mais antigos. Então, agora que eu relembrei a vocês um pouco sobre o tempo biológico e compromisso, vocês percebem aí o roubo de nossas energias? Uma que é vital? Qual é? Na percepção de tempo biológico, nós precisamos dormir. O cérebro foi condicionado ao descanso e ele precisa desacelerar todos os órgãos do organismo. E ele não está podendo fazer isso perfeitamente porque vivemos uma vida de estresse, muita preocupação e muitas horas de trabalho. Isso é muito pesado para o físico. Mas alguns vão falar, mas é bom se movimentar, trabalhar. Eu tenho um vídeo antigo que eu dizia que trabalhar não dignifica ninguém. Como eles deram a crença às pessoas, o trabalho dignifica o homem, dignifica os bolsos daqueles que têm que trazer dinheiro de volta para o caixa do sistema. Como que esse trabalho pode dignificar seres que vivem aprisionados na ignorância de tudo nesse mundo e obrigado a trabalhar? Se fosse livre, aí sim, mas obrigatório, não. Aqui dentro, o trabalho é escravo. São muitas horas. Nem todos trabalham com o que desejam e gostam. Nos obrigar a trabalhar significa o jogo deles, que é a nossa dependência do dinheiro. E eu vou relembrar vocês porque vocês trabalhar bastante não é completamente bom para o seu corpo. Mesmo que o corpo se movimente demais trabalhando, esse movimento não é saudável ao corpo. E as pessoas adoecem, mesmo que não sejam ociosas, elas estão se movimentando no trabalho. Não estou nem falando daquelas que só ficam trabalhando mental, sentam-se e ficam em frente ao computador. Estou falando daquelas pessoas que no trabalho precisam andar pra caramba. Mesmo assim, não é saudável. A menos que ela esteja fazendo uma coisa para ela, então ela tem prazer. Se ela sentir prazer nisso, vai auxiliar o corpo. Mas normalmente todo o trabalho aqui nesse mundo é de escravização, então não é saudável. O movimento do corpo tinha que ser natural, sabe? Você viver na natureza, acordar a hora que quiser, fazer o que você quisesse, ir atrás de comida e outras coisas somente na sua necessidade e acabou. Não para dar a eles, para sustentar o mundo do sistema. E ao me referir da natureza, eu estou falando da natureza espontânea e não essa natureza já manipulada por eles. Seria voltar à natureza sem os animais carnívoros. Eles implantaram os animais na natureza e virou carne comendo carne, exatamente para que a gente tivesse um motivo de imaginar que é muito melhor ficar aqui dentro de um sistema. O dia que a mente humana for liberta, os animais também estarão livres. Eles não serão mais carnívoros, nenhum deles. E eu continuei a responder a Lene em relação às corrupções que foram feitas conosco e com tudo aqui dentro. E eu disse, depois que uma das corrupções feita, deram o tempo de acordar e dormir, pois estávamos em corpos dependentes com órgãos. Explicações também dadas pela mensagem já deixei em vídeos. Mas agora o relógio biológico nos obriga a descansar, e isso prova que não somos daqui. Por que descansar?
Descansando, entramos no estado stand-by, que deve ser bom para os nossos eus reais. Afinal, eles devem ter tantas coisas a fazer que nem imaginamos, coisas mais lindas e reais, e não só ficar se embriagando no mundo da ilusão e falsidade. E é claro, quando vocês pensarem no eu real, não pensem em pessoas físicas, gente, com cansaço, com estresse, com problema, mas sim, tudo aquilo que eles falaram que o Deus é aqui, somos nós lá fora. E eu já deixei essa explicação na história dos nascidos e não nascidos. Então, esse negócio de ter que dormir prova que nós não somos desse mundo. Temos que, de tempo em tempo, voltar. Ainda que nós não estejamos aqui dentro, mas nos percebemos aqui dentro. E aquele você lá fora que percebe como está aqui dentro, precisa sair do jogo. Da mesma maneira, num jogo online, paramos e saímos porque não pertencemos ao mundo do jogo. Se fôssemos reais aqui, nós nunca dormiríamos. Se nós fôssemos reais dentro do jogo, os avatares não precisam dormir, a menos que a história do jogo eles durmam, eles sejam humanos. Mas se eles forem uma outra espécie, né, dentro do jogo, e eles não precisam dormir, eles são heróis e tal, eles sendo apenas gráficos, desenhos do jogo, eles não precisariam dormir. Eles pertencem ao jogo. E se nós pertencêssemos a esse mundo aqui, também não precisaríamos dormir. E agora, respondendo ao áudio da Li. Exatamente, Li. Eu mesma fiz esse questionamento para aqueles que estão mentalizando-se, pois alguns vizinhos que são sedados não sentem como eu. E eles dizem que tem tempo para tudo que eles precisam fazer. Eles sentem de leve que algo mudou, mas não com essa percepção de tempo super curto que eu sinto. E sabe quais desses sedados sentem a pequena diferença de tempo curto? Aqueles que estão pela internet pegando o falso despertar do sistema. Nesses vídeos que eles buscam a mistura de informação da mensagem, que é a liberdade humana real, mas conectada à religião. Eles trazem partes da Bíblia e acham explicação, fazem cruzamentos e dizem, tá na Bíblia. E daí começam a te dar vários trechos do livro controlador. É claro que o sistema deixaria pistas nos livros e em tudo nele. A mensagem já explicou. Há dicas e pistas em tudo, não é? Afinal, faz parte do desfecho do jogo, o livro e tudo que aqui acontece. É o roteiro do jogo. Até mesmo a minha presença aqui nesse jogo, tudo estava previsto. Os nossos não tentaram apenas uma vez. Eles sempre tentaram desativar, aprimorar ou recuperar esse jogo, essa experiência de mundo estúpido e desnecessário. Assim, os que estão sentindo o tempo muito curto, mesmo curto, somos nós. Quanto mais próximo da mensagem, sente esse tempo mais curto. E ainda a diferença, o que eu sinto para o que a Li sente, para o que a Lene sente, por causa do nosso histórico de vida, as nossas experiências, etc. O que é isso? Isso, gente, é um grande roubo, não é vantagem nenhuma. Vejam só, se nós temos no script de vida 100 anos para vivermos aqui e ele vai roubando, isso se torna o quê? Um desafio para cada um de nós. Como você vai concluir tudo que precisa, que está escrito no seu script, se seu tempo foi roubado? A percepção de tempo curto não nos foi dada para nos beneficiar, nos deixar felizes, aparentar mais jovem, nada disso. Está sendo roubado aquele tempo que você teria por direito ali no seu script para realizar um monte de coisa. Você ia ter seu tempo, mas não. Foi inserido um desafio. Roubam teu tempo e você vai ser pressionado, estressado, traumatizado, torturado dentro daquele pouco tempo, tentando realizar tudo que você precisa. Você vai sair perdedor de novo. Você está perdendo mais e mais e mais, como sempre aqui dentro. Eu disse, e no meu caso, piora. Ele, além de dar tempo curto, tirou toda a possibilidade de venda. Às vezes até para doar as coisas ele não está me permitindo. E me tirou a possibilidade de estar próximo de amigos, parentes, conhecidos. Estou absurdamente isolada no virtual e presencial.
O tempo deveria passar mais devagar para mim, então, já que estou sem trabalhar. Mas não, eu não estou sentindo o tempo vagaroso, eu estou sentindo o tempo correndo velozmente. Por quê? Porque eu estou sentindo um estado de urgência. Vocês já devem ter visto postagens ou vídeo meu questionando se vocês sentem essa sensação de urgência. Eu sinto que estou sempre atrasada e que não estou conseguindo concluir o que devo. E isso é a pressão do roubo, do bloqueio e isolamento forçado e barreiras para eu não concluir o que eu preciso antes de ir. Isso é vantagem ou é roubo? Vocês compreendem? Só mente fraca consegue identificar-se com as informações que o povo do sistema fica jogando. Ele sabe que a mensagem vai falar, que a mensagem vai explicar, e eles entortam e deixam de um jeito bonitinho, tudo encaixado com as crenças, com as mentiras do sistema. E essas mentes fracas aceitam e repassam e vão poluindo outras mentes. E elas são, como disse o Paulo, elas são más, porque elas estão adoecendo, elas estão entortando, elas estão poluindo a mente de outras pessoas. E isso eu já expliquei muitas vezes. Os nossos ficam servindo ao sistema de graça. Eles saem aprisionando outros de nós, eles saem poluindo, intoxicando outras mentes com aquilo que eles acreditaram, aquilo que o sistema convenceu eles de que é verdade, de que é bom, e que é natural, e que é divino, e que é científico, etc, etc. Mas os que nos controlam com seus vídeos, ajudando a despertar, entre aspas, fizeram as pessoas verem vantagens na percepção de tempo curto. Nunca há vantagens. Há roubo, enganação e prejuízo para aqueles que estão detectando essa latrina toda. Ou seja, para nós que estamos mentalizando com a mensagem. E respondendo ali sobre ela ter explicado que eu falei que eles tiram da gente e depois nos obrigam a comprar, eu disse, sim, eles roubam, tornam depois em produto, em conhecimento ou atividade, prática, sei lá mais o que, e vendem para nós, após terem tornado em necessidade. Tornou necessário para você, mas era seu de graça. O mesmo com a natureza, o que era nosso de graça, se torna agora obrigatório comprar. Eu disse a ela, muito bem lembrado, Li. É bom quando vocês trazem parte da mensagem, pois eu vejo que estão assistindo aos vídeos e registrando na mente para análise, observação e movimentação. Alguns seguidores meus mais antigos, eles faziam exatamente isso. Quando eles conversavam comigo, o tempo todo eles estavam citando os vídeos, mensagens minhas, postagens, textos meus. Eu disse, Li, ele sempre vai dar mais estresse para aqueles que ele perdeu a mente ou está perdendo. Por exemplo, a mente da Li não pertence mais a ele. Como a mensagem explicou, se ele não tem mais como reaver a mente, ele deve ter tentado muitas vezes pegar essa mente da Li de volta, não teve jeito, ele então vai dar preocupações, estresses, problemas, doses mínimas de pausas e estressores estarão sempre ativos. Mas a partir do momento que sua mente perceber a ação dele, ela pode se aliviar para não perecer e não sucumbir 100% a esse estresse, essa pressão e continuar um pouco forte, porque se ela enfraquece, não recebe alimento, a ajuda dos nossos que estão lá fora do sistema e a ajuda do próprio eu, da sua essência real. Ele sabe que você vai tentar ficar bem e vai tentar te desequilibrar sempre. E aqui eu continuo a responder ali. Se vocês quiserem saber o que eu estou respondendo, escutem o áudio dela de novo. E eu disse, ele sabe quais são nossas fraquezas, porque já nos testaram antes com situações. E aí ele, o povo dele, tudo dele, percebeu o que nós aceitamos, sabe? Quando eles catalogam e eles classificam, o que você está aceitando, o quanto sua mente está evoluindo, está se libertando. Então ele sabe que nós dissemos não, mesmo diante de vantagens, dos disfarces do mal, etc. Por exemplo,
Essas mentes fracas aceitaram a mentira de que há uma vantagem nesse tempo curto, porque elas aparentam mais jovens. A mente que está se libertando de verdade com a mensagem, ela não se deixa dobrar diante de vantagem, gente. Qualquer que seja o disfarce do mal, ela começa a repelir, a rejeitar. E eu disse, Li, você percebe como sua mente se identifica com a mensagem? A mente da Li tem uma facilidade incrível para receber a mensagem. A mente dela é receptiva e está em estado analítico, conhecendo mais o sistema, protegendo a si, e com isso ela própria foi pegando mais detalhes do mal praticado pelo sistema, sua gente, suas coisas, etc., em situações, comportamento e reações das pessoas e de tantas mentiras e falsidades disfarçadas que ele sabe bem encaixar em tudo que nos faz vivenciar. As coisas não acontecem à toa para ali. Ela percebe tudo, o tempo todo, não é só de vez em quando, não é só com algumas coisas. A mente dela percebe o tempo todo. Então, por a mente dali ser tão receptiva à mensagem, para o sistema significa que ela precisa receber obstáculos para torná-la mais lenta na desconstrução geral que a mente quer alcançar. Então ele vai atacar na rotina da vida, no tempo que ela tem no script para concluir tudo aquilo, então ele vai ali prejudicando ela nesse sentido. E aqui eu respondi ali sobre ela falar que somos nós que estamos percebendo mais essa percepção de tempo curto. E eu disse, sim, sua mente percebeu muito bem. Para quem mentaliza mais próximo da mensagem, a percepção de tempo curto aumenta, pois ele vai roubar seu tempo mais ainda. Mas não deixa isso virar uma crença, porque a sua própria mente, conhecendo a informação de que ele faz isso, ela mesma faz alguns ajustes para poder suportar toda essa jogada. É claro que ele vai roubar mais o tempo daqueles que estão com a mensagem do que aqueles que estão com o povo falso dele, trazendo o falso despertar que ele criou para aquelas mentes que iriam buscar, mas que estão aprisionadas em crenças, não é? Os religiosos não têm um monte de vídeos aí falando do despertar, usando um monte de coisa da mensagem? E não tem aqueles da ciência fazendo a mesma coisa? E não somente religiosos ou aqueles da ciência, mas de tudo, todos eles adaptaram a mensagem no despertar falso deles, porque se eles estão passando uma crença dentro do que a mensagem fala, não é? De liberdade, da mente, da manipulação do sistema, mas atrelado com crença, seja qual for. O que vocês acham que isso é? Bom, o sistema, ele rouba o tempo todo. Vocês estão dentro do mundo roubo. O tempo todo estão sendo roubados. Aqui eu continuei. Veja bem o que anda acontecendo esses dias que tenho que limpar os meus radês. São 7 ou 8. E cabem muitos vídeos e assim tem milhões de fotos e sei lá quantos vídeos, documentos, etc. São elementos demais. Eu vou precisar de anos. Sério, gente, é muita coisa mesmo. Pois são coisas salvas desde 2008. E eu fui colecionando. Tenho vídeos de 2008 que eu nem finalizei a edição. Então, no começo, estavam tudo em CDs, DVDs, algumas coisas online, em sites que permitiam salvar fotos, manter vídeos. Depois, eu passei tudo para stick e HDs e foram aumentando. E eu estou sendo perseguida por estressores que estão também comendo minha energia, me desgastando, irritando, porque sempre vem algo e eu não consigo limpar na velocidade ou eficiência que deveria. Tentei limpar meu celular, dei um monte de coisas erradas. O pouco que consegui foi com a ajuda paciente do Rogério. E mesmo assim, a situação não me permitiu fazer isso sozinha. E eu teria que pagar um técnico, e eu não tenho dinheiro. O único amigo que eu tinha que entendia, ele tirou de mim também. E deu ele para uma psicopata que o usa para conseguir cidadania e meio de sobrevivência na Alemanha. Rapidamente ela engravidou, casou, conseguiu tudo. Assim ela o afastou de todos com os quais ele tinha mais contato, deixando apenas com os pais e um amigo.
ele era cheio de amigos. Tive que comprar um celular novo porque esse meu, de mais de 12 anos, começou a dar sinais de cansaço, mesmo que eu nunca o trocaria. Eu ficaria com ele pro resto da vida, mas eles nos forçam a comprar novos. E se eles perceberem que você não é manipulada como outros, que trocam de celular porque é o mais novo modelo, tem novas funções, acessórios, e seguir modismo, sugestão de propagandas, etc., o que ele faz? Só resta a ele ativar a quebra do produto, o defeito, o que for. Então você será obrigada a se virar e comprar. E ele não te dá condições para ter dinheiro e comprar, mas quer que você compre. Ele gosta mais quando ele te coloca em situação difícil, desgastante e irritante. E assim estou com o novo que tive que comprar à força, mas não consegui ainda instalar nada nele, porque agora a Samsung vende sem o carregador. Só vem com o fio. E aí me pergunta se eu entendo de qual carregador certo que eu devo comprar. Não entendo bolufas disso. Sou burra multiplicada milhões de vezes quando são as coisas que ele inventa para nos aprisionar aqui. Só entendo dele, tudo dele, porque a mensagem me dá tudo sem problema. Eu disse, para me confundir, existem informações do produto que não entendo. Até mesmo quem entende de celular, e eu perguntei, a pessoa ficou confusa, ainda mais porque se trata de outro país. Enfim, escrevi para meu amigo, que a aproveitadora da mulher não permite mais conversar comigo, e ele disse qual era. Só que depois eu não achei o original. E ele disse, só compro o original. Então vou ter que esperar. Estou com um celular novo, mas não posso usar. Sempre alguma dificuldade. Mas eu estou naquele modus. Não tenho mais força. Sou marionete. Reconheço, estou no automático. Faça o que quiser, mexa as cordinhas no seu estilo sádico. Eu fiz de tudo e não consegui. Ainda mais estou sozinha, sem pessoas, sem dinheiro para pagar técnico. Eu vou enlouquecer. Então, não vou me mexer muito, ou me sufocarei nas minhas cordinhas. Eles que as mexam como querem, pois eu já vi que não consigo. Ou os nossos, eles vão dar um jeito, pois eu fiz tudo que pude. Não dá para eu fazer mágica, eu realmente tentei tudo. E uma leitora, ela me escreveu cobrando a continuação da Artenen sobre Beth e Theo, porque até o último vídeo deles eu não o finalizei. Eu avisei que a postagem era muito grande e faria em outro vídeo. Infelizmente, estou sem tempo. Eu amo escrever sobre os ativadores, sobre os aspirantes. Mas alguma coisa está acontecendo. Mesmo quando eu sei, hoje eu posso fazer, aí me dá um monte de coisa. Me dá sono, me dá cansaço, meus olhos começam a arder. Eu fico num estado lamentável. O que eu faço? Vou dormir. Porque tudo que eu vou tentar fazer vai dar errado. Assim, depois de tentar limpar meu celular, ativar o novo celular, comprar o que eu preciso e não conseguir nada por completo, eu larguei tudo e decidi limpar as janelas do apartamento. E tive também que parar de limpar uma só das milhões de pastas que tenho em dos 7 radês. Sem brincadeira, eu vou ver seu filme para vocês verem. Então, depois das janelas, eu tenho as paredes para tirar o pó. Essa cidade que vivo tem muito pó, é terrível. Eu já lavei todas as cortinas. É uma dificuldade para eu tirar e colocar cortinas, porque eu sou tão catatal, gente. Eu sou muito pequena, eu tenho menos de 1,5 m. Então eu me equilibro nas pontas dos dedos dos pés em cima de um banco ou uma escada. E eu converso comigo para eu manter o foco e não cair. Eu já fiz um vídeo ensinando isso a vocês. Conversem o tempo todo, falem com vocês, preste atenção. Você já teve esse acidente. Procure lembrar das fraquezas, daquelas repetições de acidentes. Eu fico zonza limpando as janelas e fico conversando comigo para ter atenção. Cuidado, não se equilibre desse jeito, não faça isso. Eu sei que você quer fazer, mas não faça. Procure outro jeito mais seguro. Enfim, eu tenho que fazer tudo devagar e calmamente. E quando eu estou fazendo alguma coisa, eu sinto eles só esperando uma chance para me dar uma experiência estúpida, como machucar o pé, cair e me bater alguma parte do meu corpo. Por isso entro no estado alerta com um zoom bem grande.
Eu disse, a seguidora que me procurou pedindo para continuar a DNN, ela está solitária e ela me disse que se sente como a Beth, que veio ao mundo para ficar com o grande amor e esse grande amor, que era o Theo, casou-se com a Sandra. E eu disse a ela que me sinto assim também. Não só meu grande amor não está aqui e até os amigos que deveriam nascer e ficar ao meu lado não chegaram. Ela acha que o seu grande amor, de alguma maneira, não conseguiu chegar até ela, mas disse-me que sente que ele está por aí. E eu disse, eu me pergunto também, onde estão aqueles que deveriam me dar suporte e apoio? Parece que estou sozinha, num mar de gente que parece não me enxergar, e os poucos que enxergam, eles parecem desejar só me sugar de alguma maneira. E por mais que tentei comunicação com outras pessoas no online, esse online está tudo fechado para mim. Estou no bloqueio geral há muitos anos. Antes era bloqueio parcial, era assim absurdo e injusto, mas depois de 2022 foi total. Foi quando eu reagi contra eles, me usando e usando a mensagem para obter mentes dos nossos reais, o roubo que eles fazem. E também porque comecei a mostrar mais sobre eles mesmos, suas mentiras e avisar aos nossos como eles se movimentam entre nós. Eu não aceitei a falsa ajuda deles, se aproximando como se fossem amigos. Não me ajudavam em nada, só falavam que ajudavam, que eram amigos. Eles são recuperadores de mentes e de dinheiro para voltar ao caixa do sistema. Tudo que fazem nesse sentido. Pegar nossa gente e ter a mente em controle e fazê-las gastar dinheiro com seus lixos de cursos, livros, palestras e assim elas também vão gastar o tempo de energia delas. E muitas pessoas nossas que estavam comigo, quando eles apareceram, mesmo fazendo a minha defesa, ficaram do lado deles. Elas mesmas desligaram seus cérebros e entregaram suas mentes de bandejas para eles, se deixaram convencer a um estalar de dedos. Muitos deles são anzóis que atuam nas páginas, canais, grupos e blogs de pessoas reais. Vocês se lembram quando eu dizia, saiam do meu canal, da minha página, não fique aqui comentando, falando de seus amiguinhos, promovendo links, grupos, pessoas, etc. Eles são filhotes de cuco, povo permanente, falso bi-humano que se escondem por trás do aparelho que usam para nos dar a mágica da tecnologia e se escondem na pele humana. E junto com eles estão os nossos traidores da humanidade que aceitam trabalhar para grandes deles. São aliciados por pequenos nossos ou por gente deles mesmos se fazendo de pequenos nossos. E esses nossos se sujeitam a trair nossa humanidade por dinheiro ou porque acreditam na causa que eles inventam que tem, que está sempre conectada a crenças que os nossos, traidorizinhos, eles ainda promovem e salvam essas crenças. Quase 1 hora de vídeo. Eu vou parar por aqui. Fiquem todos bem. Até o próximo. E de Bahai.